Bom, boa tarde. A gente vai estar dando início aí à apresentação do trabalho sobre a norma da ABNT, com foco na NBR 6023, que é aquela que é responsável pela normalização e padronização das referências bibliográficas. A gente vai estar dando uma rápida contextualizada aí no início a respeito da norma ABNT em geral, e em seguida a gente vai estar apresentando as ferramentas que a gente utilizou nesse trabalho. Bom, dando uma rápida contextualizada então aí, a ABNT, ou Associação Brasileira de Norma Técnica, ela é o órgão responsável pela padronização técnica no Brasil. No contexto acadêmico, ela tem um papel fundamental de padronizar a forma como a gente apresenta trabalho e garante clareza, uniformidade e credibilidade científica. Segundo uma pesquisa que a gente fez da Univates de 2024, seguir essas normas ajuda não só na organização dos textos, mas também no combate ao plágio e valorização da autoria. E, como eu já citei, a NBR 6023 ela é responsável pela formatação das referências bibliográficas. Ela especifica elementos obrigatórios como autor, título, ano, local de publicação e define a ordem e o estilo que essas informações devem aparecer. O primeiro software e aplicativo que a gente pegou foi o Mendeley. Ele é uma ferramenta que permite armazenar artigos, organizar pastas e integrar com o Word, mas não só ela, mas como os que a gente vai citar a seguir, tem um problema de ter que fiscalizar se está tudo conforme a norma pede, porque o foco dela aqui é a APA e a MLA. Apesar de ter a ABNT, ela vem como uma forma limitada, ou seja, ela exige correções manuais. Aqui a gente tem um exemplo, onde eu mostro a gente coletando aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, aqui tem o suporte do Mendeley, a gente tem que plugar ele no nosso Word. E aqui tem um exemplo de como a referência sai no final. Obviamente, como eu citei, precisa de alguns ajustes manuais. O segundo software que a gente pegou é o MyBib. Ele suporta a norma ABNT e cria referência automaticamente. Porém, como eu cheguei a citar, as formatações, principalmente de fontes menos comuns, podem não estar totalmente certas e vale sempre revisar se está conforme a norma pede, porque ela não é muito precisa. Aqui eu mostrei um exemplo, onde a gente pega uma página do Word, e aqui ela cita não só a referência bibliográfica, como também a citação. E uma coisa muito legal do MyBib é porque existe uma extensão no Google. Então, a gente abriu aqui a página do Word, e ele gerou automaticamente a referência e a citação da página. O terceiro e último aplicativo e software que a gente pegou é o BibGuru. Ele é uma ferramenta que oferece também o suporte à BNT, mas não permite personalização avançada. Então, ele é mais indicado para trabalho rápido e menos técnicos, como resumo ou seminários. Aqui a gente pegou um exemplo de um artigo aleatório, e aqui tem a referência e a citação que foi gerada pelo BibGuru. Eu achei essa ferramenta muito boa, principalmente porque ela é mais acessível, porque ela é do idioma português, então ela tem menos trabalho aí para você compreender como o funcionamento dela. A minha parte do trabalho foi sobre as IAs, e a primeira que eu pesquisei, que não é muito bem IA, mas mais para frente você vai entender por quê, é o Metzer. Acredito que seja assim que se fale. E o que ele é? O Metzer é uma plataforma online bastante popular no Brasil, focada em facilitar a elaboração de trabalhos acadêmicos, principalmente na formatação de referências, segundo normas como a ABNT. Os pontos positivos dele: a interface é simples, é amigável, fácil para os iniciantes. Ele gera referência de vários tipos de fontes, livros, artigos, sites, etc. Vários outros, né? Ela também auxilia em outras partes do TCC, como a criação de sumários, estrutura do trabalho. Então, ele não é só para gerar referência. Ele é já para um negócio global. Ele é muito bom, sim, porque ele ajuda você no TCC inteiro. Os pontos negativos: algumas funcionalidades são limitadas na versão gratuita. Ele é pago, mas a versão gratuita dá sim para gerar as referências de uma forma adequada. Pode apresentar erros pontuais na formatação, especialmente em fontes mais complexas ou específicas.
Ele pode gerar esses erros mesmo, porque na parte da pesquisa ele não é muito específico, mas você pode corrigir você mesmo manualmente, daí é um problema. Ele não é uma IA conversacional, como as outras que eu citei aqui. A interação é mais por formulários. Você vai ter um formulário, eu não coloquei um exemplo aqui porque eu não achei ele tão interessante. Você vai ter um formulário e você vai preencher cada pedaço e ele vai gerar referência para você, basicamente. O GPT, que é uma IA bem conhecida, né? Acho que grande parte das pessoas usam ela para outras coisas, mas serve para isso também. O que é? O ChatGPT é um modelo de linguagem avançado capaz de ajudar com uma grande variedade de tarefas, incluindo a formatação de referências na ABNT, desde que você forneça as informações corretas. Os pontos positivos: ele é flexível, é versátil, pode formatar referências, explicar regras da ABNT, ajudar com dúvidas, entre outras funções. Como eu falei, a função dele não é especificamente isso, mas ele pode fazer isso. Ele tem a resposta rápida, personalizada, conforme o que você pedir. Gratuito para uso básicos, com versões Plus para funções mais avançadas, que não interferem em nada, porque o que você vai usar na parte das referências, ele faz certinho na versão gratuita mesmo. Os pontos negativos: ele não é uma ferramenta exclusiva para formatação, pode exigir que o usuário forneça dados completos e corretos para a formatação ideal. Eventualmente, ele pode gerar referências com erros sutis se os dados não forem claros ou completos. Não integra diretamente com sistemas acadêmicos para importação automática de dados. O que a gente pode tirar disso? Ele não é exclusivo, foi o que eu já falei nos pontos positivos, ele não é exclusivo para isso, mas ele faz isso muito bem. Ele já fala os dados que ele vai usar, então é só você colocar o que ele pedir. E o problema é que você tem que entender como as referências são na norma BNT mais ou menos, para você, porque ele pode ter erros sutis, que é bom você ficar esperto com essas coisas. Eu coloquei um exemplo que eu fui pedir do livro, 1984. Eu perguntei para ele inicialmente o que ele, como gerar referência, ele me passou a referência nessa formatação. Ele ainda especificou o número da edição para mim, ele auxilia você bastante. Ele pediu para mim a tradução que eu não tinha colocado, aí eu coloquei, ele regerou a formatação aqui, a referência na formatação da norma BNT. Muito legal isso. Agora o Perplexity, acredito que seja assim que fala, ele é bem parecido com o ChatGPT. Ele é uma IA baseada em busca e geração de respostas, que pode também ajudar na formatação de referências, além de buscar informações atualizadas para apoiar pesquisas. Os pontos positivos dele: ele une funções de busca inteligente com a operação de resposta, trazendo referências e citações atualizadas. Pode facilitar a localização da fonte correta para as referências, interface simples e dinâmica. Ele é uma IA para conversa, é tipo o ChatGPT mesmo. Os pontos negativos: ainda é mais focada em busca de informações que a formatação rigorosa da ABNT. O mesmo problema do ChatGPT, ele não é específico para isso, mas ele pode fazer isso. Pode não garantir 100% de conformidade nas referências formatadas, exigindo revisão. A mesma coisa do ChatGPT. Basicamente, os pontos positivos e negativos são muito parecidos. Ele é pouco conhecido no Brasil, o que pode dificultar o suporte ou a familiaridade do público. Ele é menos conhecido que o ChatGPT. Aqui é um exemplo dele, fazendo a mesma referência do livro de 1984, o livro. Eu pedi para ele simplesmente, ele me passou o link, não falou nenhum erro, nem nada, nem tradução. Eu achei ele meio incompleto, mas ele conseguiu fazer muito bem o trabalho dele. Ele fez na norma, acredito que certinho, mas tem esses problemas que ficaram. Agora, para finalizar o trabalho, tem a parte da LaTeX. LaTeX, a maioria das pessoas podem confundir com LaTeX, que seria, o jeito que eu interpretei pelo menos,
como se fosse uma linguagem de programação para a escrita de artigos científicos ou alguns projetos acadêmicos, que é a parte que esse método é mais utilizado. Ele consiste em basicamente como se fosse um software. O mais utilizado para esse programa é o Overleaf. Ele é de graça pelo Google, dá para usar tranquilo. E por ele, não é diferente dos outros que te geram as referências. O LaTeX não é uma IA ou algum software para gerar as referências. Ele é um software para simplificar o trabalho do escritor, para o escritor não se preocupar com a aparência do que ele está escrevendo. O LaTeX em si não tem um suporte para ABNT, você teria que programar manualmente, só que tem como pode falar, algumas extensões que você pode usar. A mais famosa é a ABNTeX, Absurd Norms for Text 2, que já programa o lugar onde você estiver usando o LaTeX para gerar totalmente o texto ou o arquivo que você está escrevendo, um artigo, um trabalho, de acordo com as normas da BNT, seja título, margem, fonte, tamanho e, com o tema do trabalho, as próprias fontes. Uma vantagem dele é que, se você tiver a ABNTeX instalada e pronta para ser usada, nem instalar que já vem incluso na maioria das vezes com o próprio LaTeX. Mas você não precisa se preocupar justamente com a aparência, você só deixa conectado e pronto, só ir escrevendo. Porém, como eu disse antes, como se fosse uma linguagem de programação. Então não vai ser muito amigável com pessoas que estão começando a escrever, começando a usar o LaTeX, o que pode afetar o desempenho do usuário, justamente às vezes pelo medo, que é realmente uma interface um pouco complicada quando eu dei uma olhada, mas depois que a pessoa aprende e domina, é uma das melhores funções acadêmicas para escrita de artigos.